Então tá, boa noite a todos e todas. A gente vai dar início então a mais uma conferência Lupa, hoje com a presença do professor Tony Morant e Arinho, que vai proferir a conferência intitulada A Longa Vida das Ruas de uma Longa Ditadura, a simbologia franquista no espaço urbano espanhol após 1975. Então eu vou fazer uma breve apresentação do professor, que é doutor, ele tem doutorado internacional em História Contemporânea pela Universidade de Valência, onde ele atualmente é professor associado e coordenador da área de História Contemporânea. E atualmente ele está no Brasil como professor visitante na Universidade de Juiz de Fora, né? Então tem também percorrido o Brasil em algumas atividades e nós tivemos a felicidade de poder contar com a presença dele nesses últimos 3 dias, né, com 2 conferências e uma reunião de trabalho. O professor Tony trabalhou como pesquisador entre 2010 e 2015 e posteriormente como co-diretor de projeto no Cluster of Excellence Religion and Politics da Universidade de Münster. Ele tem várias estadias de pesquisas em universidades da Alemanha, da Itália, da Espanha, da Áustria. Foi professor visitante nas universidades Humboldt, em Berlim, e Potsdam, na Alemanha, assim como na Universidade de Viena, na Áustria. Ele é membro da coordenação da aula de História e Memória Democrática da Universidade de Valência e do Comitê Executivo da Rede Direitas, História e Memória, e atualmente ele é pesquisador principal 2 do projeto Gênero e Nação Franquistas, Gênero e Nação Franquista, Perspectivas Transnacionais e Interseccionais. A pesquisa mais recente dele se concentra no estudo dos fascismos no período de entreguerras, a partir de perspectivas transnacionais e de gênero, assim como na construção simbólica da ditadura de Franco e sua sobrevivência na atual democracia espanhola após 1977. Algumas das publicações do professor Tony eu mencionaria A Direita e a Nação, Perspectivas Transnacionais, publicada pela editora Routledge, em 2023. Ele também foi organizador com o professor Leandro Pereira, da Universidade de Juiz de Fora, do dossiê Sem Depois, na revista Locus, além de outras publicações, artigos também e livros que ele escreveu e coeditou. Então, Tony, mais uma vez queria te agradecer muito pela tua disponibilidade em participar aqui das atividades do Lupa, tá, nessa conferência. Então, te passo a palavra aí. Boa noite a todas e todos. Sou eu que agradeço, Fernando, o convite de vocês para me ter aqui com esses 3 atos. Também ao Lupa por me ter aqui com 2 atividades. O que eu vou falar hoje na noite, na minha palestra, é a principal linha secundária de pesquisa. Como o Fernando apenas falou, a minha pesquisa principal é fascismo e gênero de uma perspectiva transnacional. Para aqueles de vocês que estiveram aqui na segunda, já sabem, a minha pesquisa são as mulheres fascistas do período entre guerras, sobretudo da década do 30, mas nos últimos anos, se vocês quiserem saber como foi que eu acabei pesquisando também nas ruas, a simbologia franquista, se vocês quiserem a gente pode falar depois. Eu vou começar já. O verão de 2001 viu o lançamento nos cinemas do filme L'Auberge Espagnole, traduzido para o português como O Albergue Espanhol. A primeira parte de uma conhecida trilogia do diretor francês Cédric Clapeyche. Seus 3 filmes, 2001, 2005 e 2013, tratam das aventuras de um grupo de estudantes universitários na Barcelona da virada do século e da evolução dispar de suas vidas nos anos seguintes. Devido a questões geracionais e geográficas, a maioria de vocês provavelmente não conhece esses filmes, mas se tiverem o Amazon Prime, encontrarão em Greek Salad a sequência deles, a filha deles, em forma de série adaptada aos formatos da sua geração. Então, uma das primeiras cenas de L'Auberge mostra o personagem principal, um parisiense chamado Xavier, desembarcando em Barcelona para estudar por um ano num programa da União Europeia chamado Erasmus. Ao sair do metrô, ao centro do metrô,
ao centro da capital catalã, ele se vê terrivelmente perdido, desorientado e sem localização. Ele não sabe os nomes das ruas e também não os entende. Não lhe soam familiares, ele não sabe seu significado. Xavier se sente confuso em um território desconhecido, sem referências culturais, perde sua orientação, não apenas espacialmente, mas também semioticamente. Barcelona não é a sua cidade, nem muito menos seu país. No entanto, sua narração Emhoff rapidamente coloca essa experiência inicial em perspectiva e explica como no próximo ano, é o Xavier do futuro a falar, ele habitará o universo da cidade, circulará por Barcelona para cima e para baixo, percorrendo suas ruas, praças e bares 10, 20 mil vezes, preenchendo seu espaço urbano com experiências e significados, até que isso se torne habitual e familiar para ele, até que ele acabe incorporando a cidade de forma bastante natural, não apenas em seu mapa mental, mas também em seu próprio universo vital, tão docemente normal e familiar quanto os nomes que marcaram sua vida até então. Essa cena passa rapidamente e, embora esteja intimamente ligada ao significado do filme, não tem mais importância para o enredo. Ao menos que tenha uma relação direita com Barcelona, qualquer pessoa que veja o filme provavelmente nunca mais pensará nessa cena. Mesmo assim, na minha opinião, a chegada do Xavier e suas primeiras sensações ao entrar em contato com um território que lhe é completamente desconhecido destacam a importância dos nomes das ruas que habitamos. Na verdade, quando se trata de exemplificar sua confusão, Clapich, o diretor, poderia ter escolhido outros elementos para marcar a diferença entre Paris e Barcelona. O clima, céu azul, calor, ou arquitetura, as casas, por exemplo. Ninguém teria ficado surpreso, até porque ambas têm tradição, por exemplo, na imagem romântica da Espanha. Mas não, curiosamente, para transmitir sua experiência de desorientação, Xavier menciona os nomes das ruas, que descreve como vazias de significado para ele, e acrescenta, tudo é desconhecido. Com minha palestra, quero destacar que os nomes das ruas têm para nós, não apenas como indivíduos, mas também como uma sociedade democrática, são muito significativos. Tomando isso como exemplo, vou me concentrar no caso espanhol e na presença persistente do simbolismo da ditadura de Franco, da sua simbologia, entre 1936 e 39 e 1975 e 77, no espaço público de sua atual democracia. Para isso, em primeiro lugar, explicarei, por meio de uma estrutura teórica e conceitual, o que são os Street Name Studies. Em segundo lugar, farei uma breve introdução histórica à história espanhola da década dos 70, entre a ditadura e a democracia, ou a redemocratização do país, para, em terceiro e último lugar, expor a mudança na relação com as ruas e os monumentos de Franco no quase meio século após a morte do ditador. Ao contrário do que houve com frequência em todo o processo de revisão do espaço urbano, os nomes de ruas e os monumentos não são o resultado natural da passagem do tempo, nem constituem, por si sós, uma lição de história, um livro de história. Subjacente a essa crença amplamente difundida está uma concessão acrítica da e, ao mesmo tempo, como uma história, que a entende como uma sequência lógica e inevitável de fatos incontestáveis e, na verdade, impossíveis de contestar. Pelo contrário, os nomes de ruas e monumentos constituem, em verdade, listas de hegemonias, que refletem não a história, mas as relações de poder em momentos específicos da história. Assim, formam a memória de um poder com vontade de permanência. O poder e as placas de rua andam de mãos dadas, intrinsecamente entrelaçadas, exceto em momentos revolucionários, por exemplo, durante a Guerra Civil Espanhola, são as autoridades que normalmente rotulam as ruas. Nas palavras do geógrafo cultural israelense Mao Sasayahu, a rotulagem das ruas é uma manifestação de autoridade, um ato de apropriação, que transforma o que, em princípio,
deveria ser um ato puramente administrativo e uma expressão de poder. Apesar de sua importância, o interesse acadêmico pelo tema é bastante recente. Na década de 1990, os estudos de nomeação de ruas passaram por uma profunda mudança crítica, em direção à geografia cultural e à geografia da memória pública e da comemoração. Eles se propuseram a ir além de o nome de uma determinada rua, para incorporar o como e o porquê da nomeação das ruas. As vias públicas não eram mais vistas como mera decoração de uma paisagem urbana, mas como um processo social de práticas culturais e socioespaciais, relações e tensões em nossa vida cotidiana. Como resultado, esse campo de estudo começou a questionar a política de nomeação de ruas e a problematizar seus nomes. Com perguntas como é que uma rua é nomeada? O que e quem está por trás disso? Quem tem o poder de legar nomes para a posteridade? Que valores esses nomes representam? Que repercussões, conscientes ou não? Esse nome específico tem na vida cotidiana das pessoas que caminham por ela, que vivem nela. Os nomes das ruas são uma ferramenta indispensável para transformar a cidade em um palco político virtual. E as paisagens urbanas em documentos de poder. São produtos ideológicos que, longe de meramente refletir a cultura e as identidades, constroem-nas ativamente e, de fato, conferem-lhes normalidade. Em geral, uma das formas de legitimar o poder é recorrer à história. E isso tem muito a que ver com a construção da história como disciplina científica no século XIX. E aqui, os nomes das ruas são elementos essenciais para reificar o passado histórico, ou, pelo menos, uma certa versão dele, aquela autorizada pelas autoridades, nesse caso, as autoridades municipais. Por um lado, ao rotular uma rua como um nome, essa pessoa, o evento histórico, também se torna um lugar, um cruzamento entre a história e a geografia. A rotulagem é, portanto, uma forma importante de comemoração espacial. Algo invisível, a história, se torna tangível por meio de algo visível, o espaço. E, por outro lado, seu maior mérito decorre de sua função utilitária. Ao introduzir essa versão autorizada da história nos parâmetros comuns da vida cotidiana e da comunicação social, esses nomes estão permeando nosso vocabulário cotidiano como um elemento inseparável da realidade que é constantemente construído, experimentado e percebido no dia a dia. Nesse sentido, eles reúnem não apenas a história e a geografia, mas também o espaço e a identidade social. Além disso, fazem isso de uma forma que parece totalmente natural, como se esses nomes e as figuras a que se referem fizessem parte da ordem natural das coisas. Não é de surpreender que o fato de serem cotidianos os torne interações de baixa voltagem. Ao contrário de estátuas, monumentos e celebrações comemorativas que são de alta voltagem, os nomes de ruas não denotam, em princípio, seu propósito cultico desde o início, exceto quando a placa de uma rua é solenemente inaugurada ou antes de uma mudança de nome. E é exatamente esse caráter familiar e aparentemente sem carga política que torna os nomes de rua muito mais eficazes na sua função simbólica e comemorativa. Afinal, quando e onde a maioria de pessoas pode encontrar e ser confrontada em sua vida diária com George Washington, Willy Brandt ou Getúlio Vargas, senão nas ruas que levam seus nomes. Ou ainda menos, dado que eles fazem parte do domínio da linguagem, de que outra forma estariam nos lábios, literalmente, nos lábios, dos habitantes de diferentes cidades e países, por exemplo, o pai da independência norte-americana, o primeiro chanceler social-demócrata da Alemanha Federal, ou o ditador
e mais tarde presidente do Brasil, senão quando eles dizem, quase sem pensar, Washington Avenue, Willy Brandt-Platz ou Avenida Getúlio Vargas. Entretanto, apesar de sua pretensão de longa vida, senão de eternidade, os nomes de ruas e os monumentos são caracterizados por sua vulnerabilidade. E justamente sua intenção sua intenção comemorativa que os torna muito sensíveis a mudanças políticas. Aqui vocês podem, a gente pode ver a história do nacionalsocialismo, não um vídeo de TikTok, mas em 3 fotografias muito rápido. O início, lá no Hessen, 1933, a Neue Gasse, a Rua Nova, vai embora e fica Adolf Hitler Straße, a rua do Adolf Hitler. No 1939, na Polônia apenas ocupada, uma rua em polaco vira a Adolf Hitler Platz, a praça do Adolf Hitler. E aqui, na Trier, em Treveris, no oeste da Alemanha, sob a visão de um soldado, de um oficial norte-americano, a Adolf Hitler Straße, a rua do Adolf Hitler, vira de novo a rua da estação. 3 imagens, 3 cambios de rua, 3 momentos de poder ou de queda do nacionalsocialismo. De fato, eles são 2 dos objetos favoritos do que Ketzer chamou de ritual revolucionário, a série de medidas e atos que ocorrem após a tomada do poder. E como o regime, o governo anterior, muito provavelmente também os utilizava, nomes de rua e estátuas, para sua própria legitimação, após a sua caída, esses mesmos nomes e monumentos atraem imediatamente a atenção do novo poder. Além disso, os nomes das ruas têm outra vantagem. São fáceis de mudar, especialmente nos estágios iniciais do fervor revolucionário. Não há necessidade de passar meses discutindo um programa político, ou esperar anos para que as novas medidas produzam resultados que legitimem a bondade do novo regime. Tudo o que é necessário é rasgar ou retirar as placas antigas e colocar as novas. A nova sinalização marca então a mudança nas relações de poder e incorpora no espaço público a substituição de alguns valores e princípios por outros. Simboliza o início da nova era. Por fim, como observou o geógrafo americano Derek Alderman, na atualidade estamos no meio de um naming moment, de um momento de nomeação. Nas últimas 2 décadas, a rua se tornou um espaço de contestação social e os nomes das ruas não são mais vistos como elementos problemáticos. Eles passaram a ser entendidos como cultural arenas, ou arenas culturais, ou memory arenas, contestadas, e sua rotulagem virou um processo ativo e aberto, contestado, senão diretamente conflituoso. Invertendo assim as relações de poder, essa nova consciência permitiu entender que os nomes das ruas também podem ser ferramentas reparadoras, instrumentos para inscrever novas histórias, identidades e valores sociais mais inclusivos em nossos tecidos urbanos e, por meio deles, em nossas identidades coletivas. Essa consciência levou a questionar quais figuras comemoramos em nossas ruas, partindo de 2 premissas básicas: o que e quem devemos memorializar, devemos lembrar em termos de memória social. A região, o tema e os nomes dos protagonistas podem mudar, mas em todo o mundo os respectivos debates têm em comum a vontade de desafiar a narrativa hegemônica da história. O imperialismo na Alemanha, na Bélgica, na Holanda ou na Grã-Bretanha, a escravidão e a Confederação do Sul nos Estados Unidos, o passado nazista na Alemanha e os regimes colaboracionistas na Europa Ocidental, ou o passado comunista na Europa Centro-Leste. Ou também a escravidão e a ditadura militar
no Brasil. Como demonstrado em 2018 pela controvérsia gerada na Bélgica, pela rotulagem de uma praça em Bruxelas como nome do líder da independência congolesa, do Congo, Patrice Lumumba, algumas sociedades europeias começaram a enfrentar as consequências de querer esquecer, ou melhor, jogar no esquecimento, uma parte tão importante de sua história como seu passado colonizador ou imperialista. Se vocês já foram na Europa, ou se vocês vão na Europa, para a enorme maioria dos europeus, o colonialismo e o imperialismo é um processo fechado, é um processo esquecido, é um processo agora ainda muito visível nas nossas ruas. As consequências do imperialismo, as consequências do colonialismo, isso não é o problema da Europa. A situação da Europa hoje em dia é a situação de outros continentes hoje em dia. Aparentemente é natural. São os europeus, são os melhores, por a graça praticamente de Deus. No caso do Brasil e da Nicarágua, isso foi definido como passados que assombram o presente, como present hunting past, na fala da uma pesquisadora norte-americana de sobrenome Atencio. É uma dessas sociedades cujo presente continua a ser assombrado por seu passado é justamente a Espanha. Aqui tem vocês também, em alto à direita, a Mohrenstrasse, no centro do Berlim, é a Rua dos Mouros. Também uma estação de metrô muito famosa. Na esquerda, vocês têm uma placa comemorativa dos argelinos assassinados no 1961, quando se manifestavam contra a guerra de Argélia. A gente não sabe quantos foram, mas a gente sabe que o chefe da polícia de Paris em 1961 era Maurice Papon, que, não por coincidência, tinha sido também o chefe da polícia durante a ocupação alemã, 20 anos atrás. Hoje, as plazas del Caudillo, as avenidas de José Antônio e outras ruas que homenageiam personalidades da Guerra Civil ou do período da ditadura franquista ainda são uma realidade quase meio século após o fim da ditadura. Para entender isso, é necessário considerar a chamada transição espanhola, o processo de transição da ditadura atual democracia que teve lugar entre 1976 e 1982, quando o país passou de uma ditadura de 4 décadas, a segunda ditadura de direita que mais tempo existiu na Europa, para uma democracia parlamentar. Aqui vocês têm de um periódico de centro-direita liberal, um artigo de 2015 com as ruas 40 anos após a morte do ditador, somente com as ruas que tinham o nome de Franco, seja como generalíssimo, General Franco, Caudillo ou Francisco Franco. Tive mesmo eu acho uma cidade, um vilarejo que afirmou que não, o nome Francisco Franco, o prefeito afirmou que não era o ditador, era um cara chamado Francisco Franco. E por isso recusava tirar o nome. Franco morreu em um leito de hospital em 1975, após quase 40 anos de ditadura. A oposição antifranquista, principalmente graças ao movimento de trabalhadores e estudantes, vinha crescendo em força desde a década dos 60. Mas, ao contrário do que aconteceu em Portugal em 1974, não foi forte o suficiente para derrubar o regime. Na Espanha não houve uma ruptura abrupta, não houve uma revolução dos cravos, mas um pacto entre os políticos de Franco e a oposição de esquerda, a oposição catalã e a oposição basca. O resultado foi uma transição
negociada, construída ao longo de anos. Considera-se que essa transição foi concluída após 1982 com a vitória eleitoral do Partido Socialista e o primeiro governo de centro-esquerda na Espanha desde a década do 30. Entretanto, esse pacto político não ocorreu de forma alguma às escondidas da sociedade, muito menos contra sua vontade, supostamente antifranquista de forma unânime. Por um lado, quando morreu Franco, a ditadura ainda tinha muitos apoiadores. Por outro, morto o ditador, a sociedade espanhola foi dominada pela ilusão, mas também pela incerteza. Alimentada durante décadas pelas políticas oficiais de memória impostas pela própria ditadura, o maior medo de todos, também no exterior, era que uma nova guerra civil eclodisse na Espanha. O discurso oficial franquista virou da legitimação pela vitória do 39, do espírito do 17 de julho, a um discurso de todos fomos culpables, ou também na verdade, os espanhóis não sabem viver na democracia. Precisam de um homem forte, que é uma democracia orgânica, a democracia franquista, que governe eles. E não era o medo da guerra civil não era somente um medo espanhol da sociedade, depois de 40 anos de repressão. Era também, aqui vocês têm uma capa do Spiegel, o Espelho. Isso é o semanário mais vendido ainda na Europa, muito lido, é alemão, que fala quando Franco já estava visivelmente doente, quase para morrer, em outubro de 75, ditador Franco, guerra civil na Espanha. Ao mesmo tempo, após 1975, amplos setores da sociedade espanhola desconfiavam dos poderes do Estado, administração, judiciário, polícia e exército, que não foram expurgados. Além disso, a anistia, há muito desejada pela oposição para libertar os presos políticos da ditadura, tive uma contrapartida. Tive que ter uma contrapartida para ser aprovada pelo parlamento franquista. Nenhum funcionário franquista, policial, militar, juiz, foi nunca responsabilizado pelo que havia feito durante a ditadura. A gente fala de dupla amnistia, ou amnistia recíproca. Além disso, a ameaça de um golpe de Estado estava muito presente. De fato, os militares organizaram um golpe em 1981 e continuaram tentando até 1985. Por fim, vocês podem ver também na capa do Daily Mirror, que é um jornal sensacionalista britânico, Spain Civil War. Por fim, a transição não foi, de forma alguma, um período pacífico. Cerca de 400 pessoas foram mortas entre os 76 e 81 pela organização terrorista ETA, as quais devem ser acrescentadas as 72 vítimas do terrorismo de extrema-direita e as mortes nas mãos da polícia, 63 ou 97, segundo a fonte, que também prendia e torturava com frequência. O clima de violência política e ameaça de um golpe limitará muito a capacidade de ação da oposição espanhola. Em um clima tão tenso, a sociedade exigiu que os partidos e seus líderes, no retorno à democracia, negociassem e chegassem a compromissos, evitando rupturas violentas. É por isso que determinadas esquerdas na Espanha falam de um pacto de silêncio, de umas decisões que teriam sido presas? Teriam tomadas? Tomadas? Não, foi fácil. Que teriam sido tomadas nas costas da sociedade e contra a vontade da sociedade. Mas nem a maioria social, nem os partidos, também não socialistas ou comunistas, exigiam justiça retroativa, mas sim houve um desejo de esquecer. Havia uma consciência pronunciada
de que o passado, ou pelo menos sua instrumentalização, deveria ser mantido fora da arena política. No entanto, é importante ressaltar que não havia um pacto de silêncio. A guerra civil e, pouco a pouco, a ditadura eram discutidas com frequência, não apenas na universidade, mas também na imprensa, nos romances e filmes, alguns deles mesmo premiados. Anistia não significava amnésia. Aqui vocês têm diferentes manifestações da esquerda ou do movimento feminista ou do nacionalismo catalão, ou também a petição da amnistia. Lá, o terceiro pela esquerda é o futuro presidente de governo, Felipe González. 3, é parte central. A historiadora alemã Ulrike Capdepont definiu 4 ciclos de memória para o caso da memória de Franco. O primeiro, eu não vou falar dele, para não ficar aqui também dormir, a 1936-75, a fundação da ditadura e a imposição sistemática de suas políticas de memória. O segundo, o período de recuperação democrática, de redemocratização da Espanha, a transição. O terceiro, mais ou menos do fim dos anos da década de 90 até 2011, em torno da demanda por memória, que substituiu a demanda de esquecer, que tinha caracterizado a transição. E o último, muito mais recente, 2015, 2019 e talvez 2023, como uma nova mudança política progressiva. Vou me concentrar nos 3 últimos. O segundo ciclo. Durante o segundo ciclo de memória, a política da história e seu reflexo no espaço público foi um plano importante no qual a mudança do sistema, a transição, foi negociada. Entre as medidas mais importantes estava a renomeação de ruas, embora, como essa era uma competência municipal, fosse necessário esperar 4 anos até as eleições municipais de 1979. Candidatos progressistas, principalmente socialistas, foram eleitos, especialmente nas grandes cidades, ou em áreas com tradição de esquerda, como Madrid e Andaluzia, e naqueles com cultura e idiomas próprios, como o País Vasco e a Catalunha. Esses primeiros conselhos municipais eliminaram gradualmente da paisagem urbana muitos traços da política comemorativa da ditadura, basicamente nomes de ruas e monumentos. Em poucos anos, até 85, mas sobretudo até 82, 83, embora não sem resistência, muitos protagonistas do franquismo desapareceram do espaço público, em especial nas cidades e capitais de província. A geografia e a sociologia também tem muito a ver com as políticas de renomeação. Em meados da década do 80, a maioria das plazas Francisco Franco e avenidas José Antonio já havia sido renomeada. Em Madrid, por exemplo, já em 1980, 27 ruas foram renomeadas, mas mais de 100, incluindo a Plaza del Caudillo, a Avenida de la Victoria e a Avenida Arriba Espanha, o Anaué dos fascistas espanhóis, permaneceram até hoje. Em Lleida, uma capital de província no oeste da Catalunha, o prefeito socialista renomeou 40 ruas já em 1979. E em Bilbao, uma cidade com forte tradição da classe trabalhadora, o primeiro prefeito, não de esquerdas, mas do Partido Nacionalista Vasco, católico, conservador, mas vasco, renomeou quase 80 ruas em 1980, incluindo a Plaza del Caudillo e a Puente del Generalísimo. Seu sucessor, também nacionalista vasco, completou o processo em 1983 com a renomeação de outras 58 ruas. Entretanto, eliminar a memória da ditadura não significou recuperar ativamente a memória da Segunda República, o único antecedente direto da democracia atual. Com poucas exceções,
os novos nomes que substituíram os de Franco geralmente não se referiam a personalidades do passado republicano. Tem nuances. Algumas cidades, a minha, a Valência, optou por as figuras culturais, literárias da República, talvez menos polêmicas para um setor da população, mas não pelas personalidades políticas. Em Valência, a terceira maior cidade da Espanha e capital da República entre 1936 e o 37, o prefeito socialista tomou medidas assim que assumiu o cargo. E já em 1979, ele começou a remover os símbolos mais significativos da ditadura dos espaços públicos. Mudou os nomes da Plaza del Caudillo e da Avenida José Antonio, o fundador da Falange, mas não restaurou os anteriores da ditadura, que eram claramente republicanos. Emílio Castelar, o presidente da Primeira República Espanhola, no 19, e 14 de abril, que é o dia da proclamação da Segunda República, no 1931. Nomes de clara tradição republicana que ele não retomou, mas rebautizou de Plaza del País Valenciano ou Avenida del Antiguo Reino de Valência. Nomes históricos na tradição valenciana. Nesse mesmo ano, apesar das ameaças e dos ataques, o monumento a José Antonio foi removido e a estátua a José Antonio foi removida e o monumento aos caídos por Deus e pela pátria foi renomeado. As placas em homenagem à ditadura foram cobertas e o monumento, que ainda existe no centro da cidade, foi renomeado como Porta da Cidade pro Mar, a Porta la Porta a la Mar. Lá baixo na esquerda vocês têm um fragmento de uma tela que tem no decanato da minha faculdade, que é de construção franquista e ainda tem com os monumentos mais significativos da cidade, e vocês veem lá a porta como nome original, Monumento a los Caídos, que foi construído no 46 para comemorar o 10º aniversário do golpe de Estado. A remoção, em 1983, e essa é a imagem do cartaz da palestra, da estátua equestre de Franco da Praça Central da cidade, a do País Valenciano, foi particularmente conflituosa e só pode ser realizada graças a voluntários encapuzados de partidos de esquerda e sindicatos, porque os funcionários, os empregados públicos da prefeitura se negaram por medo. Sob a proteção, não muito determinada, da polícia contra ataques de ultradireitistas. Vocês têm que imaginar eles tentando de tirar a estátua, rodeados de gente como Braço Alto, cantando o hino do Partido Fascista, e muito mais dos 10 que tentavam jogar a estátua. Recuperado pelo Exército, o monumento permaneceu no pátio principal da Capitania General de Valência por quase um quarto de século, até a sua remoção definitiva para um depósito. Os militares espanhóis, durante 25 anos, atravessaram o pátio principal da Capitania, do governo do Exército, na região militar de Valência. Vocês veem lá em fundo a um soldado, guardando honores ao ditador. Um contraexemplo é o caso de Burgos, uma cidade em Castela que foi a capital de Franco, da Espanha franquista, entre 1937 e 1939. Lá, um prefeito conservador, eleito no 79, inaugurou quase 40 anos de hegemonia conservadora na cidade. Como resultado, não apenas nenhuma rua foi renomeada até 1999, mas em 1987, uma praça foi mesmo renomeada como nome do primeiro abade do maior memorial franquista, o Valle de los Caídos, o Vale dos Caídos, Frei Justo e colaborador habitual da secção feminina da Falange, o Frei Justo Pérez de Urbel. Isso é uma captura, uma imagem do Google Maps lá
algumas semanas atrás. Além disso, em muitos outros lugares, os nomes de figuras menores da ditadura, segundo e terceiro escalões, permaneceram intocados, assim como muitos monumentos e símbolos. Na virada do século, mais da metade das capitais das províncias havia revisado sua nomenclatura urbana. No entanto, grandes cidades como Zaragoza, A Coruña e Madrid ainda tinham o maior número de ruas franquistas, o que era surpreendente, considerando que elas haviam sido governadas por muitos anos por prefeitos socialistas. Em 2002, um total de mais de 3.400 nomes de ruas na Espanha comemoravam a ditadura, suas personalidades e seus lugares de memória. Assim, ainda 20 anos após o fim da transição, 828 vias públicas eram chamadas de José Antônio e 522 ruas, praças ou avenidas ainda levavam o nome de Franco. Em outras palavras, o 42% da população espanhola vivia em municípios com ruas franquistas, a maioria deles em cidades com menos de 20.000 habitantes, em Astúrias, sobretudo em Astúrias, Ilhas Canárias, Cantábria, Extremadura, Galícia e Madrid. O terceiro ciclo de memória, 2000-2011. Na segunda metade da década do 90, o desejo de esquecer que caracterizou a transição havia se desgastado consideravelmente até que acabou por romper e deu lugar a um desejo de memória. Não se tratava de uma exceção espanhola, mas de mais um caso das inúmeras lutas pela memória, Memory Wars, que vinham ocorrendo em todo o mundo desde o final do século XX. Ou seja, a atenção ao passado traumático de um país centrada em eventos comemorativos e monumentos. Todos os países têm passados traumáticos. Além disso, no caso da Espanha, essa ruptura pode ser explicada por dois fatores específicos adicionais. Primeiro, a mudança de geração, com uma nova geração que, por motivos de idade, não havia sido politicamente ativa durante a ditadura ou a transição. A chamada geração dos netos, que cresceu ou nasceu diretamente na democracia, tinha consciência democrática e curiosidade sobre o passado recente e traumático do seu país. Como em outras sociedades pós-ditatoriais, a França ou a África do Sul, eles queriam confrontar o passado e fazer suas próprias perguntas, muitas vezes diferentes daquelas feitas por seus pais e suas mães durante a transição. Essa nova sensibilidade social incluía várias novidades. Por um lado, uma ampla cobertura da mídia, que foi essencial para sua disseminação. De outro, uma nova forma de articulação organizativa por meio de uma ampla rede de associações, sobretudo os Foros por la Memória e o chamado Movimento por la Recuperação da Memória Histórica. Pouco tempo depois, após 8 anos de governo conservador, o Partido Socialista venceu as eleições gerais de 2004. O novo primeiro-ministro, um então jovem membro do parlamento chamado José Luis Rodríguez Zapatero, era bisneto de um oficial republicano executado ao início da guerra por se recusarem a participar do golpe. E depois das propostas que o PSOE vinha promovendo na oposição desde 96, agora chegou o momento de agir, desenvolver políticas de memória ativa. No final de dezembro de 2007, após acirradas disputas públicas e parlamentares, entrou em vigor a chamada Lei de Memória Histórica. Não é o nome oficial, mas é o nome comum. Mas, como em muitos outros casos, para aprová-la, foi necessário chegar a compromissos que deixaram grande parte de seu conteúdo em uma zona calculadamente ambígua. Assim, seu artigo 15.1 proibiu em espaços públicos os símbolos e homenagens que comemoravam explicitamente o golpe do 36, a guerra civil e a repressão de Franco, mas não aqueles que elogiavam a própria ditadura ou seus representantes, como se uma coisa, a ditadura, pudesse ser separada das outras, a guerra, o golpe, a guerra e a repressão. No terreno, a implementação dessa lei dependia muito da cor política dos governantes nas cidades e regiões. Em Sevilha, por exemplo, 40 ruas foram imediatamente catalogadas em 2008 sob um prefeito socialista, das quais só 20 foram renomeadas em 2011. Mas naquele ano,
o PP, o Partido Conservador, venceu as eleições municipais e paralisou o processo. Na verdade, muitos dos territórios e municípios então governados principalmente por conservadores, como Madrid e Valência, ignoraram a lei por anos. Em contrapartida, a Catalunha e o País Vasco foram pioneiros. Por um lado, o governo catalão, a Generalitat, então em uma coalizão de esquerda, encomendou um estudo ao Memorial Democràtic, seu instituto de memória pública. O estudo se concentrou em apenas 186 dos mais de 900 municípios da Catalunha, mas que abrigavam o 81% da população, e foi apresentado em 2010. Revelou 7.700 símbolos da época da ditadura, dos quais apenas 41 eram já nomes de ruas. 3.398 eram pequenas placas como símbolo do partido, a falange, o jugo e as flechas, que o Ministério de Habitação, liderado pelos falangistas, tinha colocado nas fachadas de todas as casas sociais construídas pelo Estado desde o final dos anos 40. Por outro lado, são essas de aqui, tem milhares, se não dezenas de milhares em toda a Espanha, e só cidades como Barcelona ou Xàtiva, no País Valenciano, têm feito ações de retirada ou substituição dessas placas. Por outro lado, o governo basco, em 2011, nomeou um pequeno grupo de trabalho para estudar os resquícios da simbologia franquista em 42 municípios, onde vivia, então, os 76% da população basca. Após 6 meses de trabalho, o estudo foi apresentado em 2012 e resultou na sobrevivência de 70 nomes de ruas, 30 brasões e monumentos e mais de 1.000 das pequenas placas do Ministério da Habitação. Em 2011, em meio à profunda crise econômica, novas eleições gerais provocaram uma reviravolta política e deram maioria absoluta ao Partido Conservador, que retornou ao poder após 7 anos. A lei da memória não foi oficialmente revogada, mas foi neutralizada na prática. Todo o financiamento estatal foi cortado. Uma média de 0 euros por ano, disse orgulhosamente o presidente do governo, Mariano Rajoy, em 2015. E o escritório de atendimento às vítimas da ditadura e seus descendentes foi fechado. Em 2015, 40 anos após a morte do ditador e 8 anos após a promulgação da Lei de Memória, ainda 1.171 ruas na Espanha comemoravam as principais personalidades franquistas. 317 a Franco e 373 ao José Antonio Primo de Rivera. A maioria das 637 localidades, 3/4 delas, estavam em pequenas cidades com menos de 2.000 habitantes, em áreas rurais e localizadas na Castela Histórica, que hoje corresponde às comunidades autônomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantábria e La Rioja, embora também houvesse muitas na Extremadura e Múrcia. No entanto, deve-se ressaltar que essa pesquisa se limitou aos nomes de apenas 9 franquistas, os mais importantes, de modo que uma pesquisa mais intensiva poderia muito bem produzir muitos mais resultados. Trata-se dos nomes de figuras de segunda e terceira linha da ditadura que não são tão fáceis de reunir estatisticamente, porque não são tão conhecidas e precisam ser pesquisadas em nível local. Por exemplo, os mártires ou os caídos locais, que cada vilarejo tinha praticamente os seus. E, por fim, temos os nomes das vilas, cujos nomes ainda homenageiam personalidades franquistas. Somente no caso de Franco, já havia 11 vilarejos, cidades pequenas, vilarejos, que o homenageavam em seu nome. E dessas, apenas 3 renunciaram a seus nomes em 2017, principalmente como resultado de advertência política ou judicial de sanções administrativas. O quarto e último ciclo até agora de memória, mas não vai ser o último, depois de 2015. Naquele mesmo ano, 2015, a interação e a interdependência entre as censuras políticas e as medidas de reparação foram mais uma vez confirmadas.
As eleições locais e regionais agora favoreciam governos de coalizão progressistas em muitas cidades e territórios de esquerda. Na Andaluzia, o governo regional de socialistas e pós-comunistas aprovou, no 2017, uma lei de memória democrática que foi muito além da lei espanhola. Seu artigo 32 estabeleceu como motivo para a remoção também a comemoração simbólica e a homenagem à própria ditadura, seus líderes ou suas organizações. Na capital regional, Sevilha, mais 10 ruas foram renomeadas. Em Córdoba, a renomeação de 14 e a remoção de vários símbolos franquistas também foram aprovadas. Em Cádiz, o estádio de futebol Ramón de Carranza, um empresário franquista, foi renomeado. Em Málaga, apenas 5 ruas foram renomeadas no 2010, após um relatório da universidade, mas somente em 2016, 30 símbolos foram removidos. No caso da minha cidade natal, Valência, em 2017, 51 nomes de ruas referentes a figuras franquistas de segundo ou terceiro nível, escalão, foram alterados, bem como 4 foram renomeadas, ressignificadas, por remitir a lugares de memória franquistas, graças à colaboração entre a universidade e o Conselho Municipal, a Prefeitura. Se estiverem interessadas, posso lhes contar mais em primeira mão no período de perguntas. No entanto, apesar da mudança de cor política, em outros lugares as coisas não mudaram ou deram diretamente errado. Em Lleida, na Catalunha, o prefeito socialista se recusou a remover os nomes de 8 ruas em homenagem aos prefeitos da era franquista, porque eram os seus antecessores. Ele não quis retirar. Em Alacant, a 180 quilômetros ao sul de Valência, em Açul, um juiz suspendeu em 2018 a decisão de renomear 46 ruas. Embora ele tenha citado apenas razões técnicas e processuais, as placas franquistas tiveram que ser restabelecidas. Os nomes democráticos foram retirados e resubstituídos pelos franquistas. Depois de negociar com os partidos conservadores, o governo local acabou renomeando 36 ruas em troca de abrir mão de outras 10. Mas o caso de Madrid foi, sem dúvida, o mais controverso e o que teve maior repercussão. Na capital espanhola, a colaboração entre o Conselho Municipal de Esquerda e a universidade foi um desastre. E, sob forte pressão da mídia, o Conselho Municipal deixou a universidade de lado e decidiu criar uma nova comissão de estudos Semela. O relatório resultante, que propôs 52 mudanças de nomes, foi primeiramente contestado pela Fundação Nacional Francisco Franco e posteriormente neutralizado nos tribunais. Tanto que 5 nomes franquistas tiveram que ser restabelecidos. No 2019, a esquerda perdeu as eleições e desde então a direita voltou a governar Madrid e impôs a sua própria política de memória, basicamente destruindo símbolos da memória democrática e da memória das esquerdas. As eleições daquele ano, do 19, marcaram uma nova mudança. A esquerda venceu em nível espanhol, mas no Estado, mas nas cidades e regiões, o ímpeto de 2015 já havia sido perdido ou cediu, e as prioridades eram diferentes. Certamente, em nível estadual, o governo de Pedro Sánchez negociou, o primeiro agora, o governo de Pedro Sánchez, negociou durante sua primeira legislatura uma nova lei de memória, sobre memória, a Lei de Memória Democrática, 15 anos após a primeira, que foi aprovada novamente após uma longa negociação, agora menos de um ano atrás. E em nível regional, houve progresso na localização e exumação das vítimas da repressão de Franco, sem dúvida. No entanto, em questões de simbolismo, da simbologia franquista, e embora houvesse, e ainda há, muito a ser feito, começou a ficar evidente a partir de 2018, pelo menos essa é a minha impressão pessoal, que alguns partidos de esquerda e muitos conselhos municipais decidiram que a questão havia sido resolvida ou acharam melhor não tocar mais no assunto para não perder votos. Mesmo assim, agora, no 2023, muitos desses governos de coalizão progressista perderam, e em muitos lugares, como Valência, a cidade e o país valenciano, a direita está governando em coalizão com a extrema-direita de Vox. O nosso, agora no país valenciano, o ministro valenciano de Cultura é um torero franquista.
já para fechar, daria 4 dicas para práticas da minha experiência prática, mas se vocês quiserem, a gente pode falar depois. A primeira, os nomes das ruas não são geograficamente objetivos, muito menos descritores naturais de um lugar ou de uma história. Diferentemente dos tempos pré-modernos, eles geralmente são estabelecidos por autoridades de poder, como os conselhos municipais, como uma expressão de poder e para consolidar o poder. Não raro como o objetivo de homenagear politicamente alguém ou alguma coisa. Não é um fenômeno exclusivo da direita, também a esquerda faz. Mas a gente tem que ser ciente. Os nomes das ruas em qualquer cidade são o resultado da sobreposição de diferentes épocas ou momentos, bem como de agendas politicamente diferentes. É por isso que a gente fala de palimpsestos. Um texto, se vocês pegam o Google Maps e retiram a imagem e ficam somente com os nomes, a gente fala de um texto urbano. De um texto urbano que não é um texto, mas é um palimpsesto. É um texto escrito a muitas mãos, porque mesmo nos regimes totalitários, não aconteceu nunca que uma cidade perdeu todos os seus nomes de uma vez, mas a superposição de poderes em diferentes capas ou estratos é o resultado que a gente vê nas nossas cidades. Sua renomeação não é como o apagamento, a destruição de uma história supostamente pura, inalterada, quase divina. 2. A resistência, no nosso caso, surgiu, acima de tudo, no campo politicamente conservador e na mídia próxima a ele, mas também no judiciário e em certos lobbies profissionais, destacadamente médicos e advogados. A memória da Guerra Civil e dos crimes cometidos pelos republicanos em sua primeira fase provavelmente desempenhou um papel importante, especialmente como uma arma de guerra, como uma arma política contra o cambio, contra a democratização das políticas públicas. Se vocês não sabem, na Guerra Civil Espanhola, na zona que ficou leal ao governo, nos primeiros meses da guerra, quase 50.000 pessoas foram assassinadas. No caso da Espanha, a guerra civil em si representa uma diferença que não pode ser ignorada em relação a outros países com um passado autoritário ou fascista. 3. Historiadores e políticos trabalham em ritmos muito diferentes e seus interesses não sempre coincidem. Normalmente não coincidem. Isso pode levar rapidamente ao fracasso em assuntos tão sensíveis ao público como as políticas de memória. Cuidado, moderação, padrões científicos, critérios e formulações precisas, bem como linhas claras de demarcação na divisão de trabalho entre a história e a política, devem ajudar. A gente tinha muito claro em Valência o que era o dever dos historiadores, das historiadoras, e o que era o trabalho dos políticos. E quarto e último, e com isso acabo, apesar de toda a mudança geracional da década de 1990 e do desejo de memória que surgiu no processo, não foi possível explicar aos círculos mais amplos da sociedade que não se trata de uma questão de direita ou de esquerda versus direita, mas da necessidade político-democrática, desde um ponto de vista da política democrática, de distinguir entre demócratas e não demócratas. Os primeiros, os demócratas, sejam de esquerda ou conservadores, religiosos ou ateus, devem de fato ser lembrados ou considerados. Os últimos, sejam de esquerda, autoritários ou fascistas, em minha opinião, não devem. Muito obrigado. Muito obrigado, Tony, por essa fala que, enfim, repleta de desdobramentos, né? Tem muitas possibilidades de intervenção e que acho que mostra muito bem como que o contexto espanhol, a intensidade das discussões em torno da memória
é algo que a mim, pelo menos, impressiona bastante, né? E aí tomando um pouco o Brasil como parâmetro, né? Claro, nós temos exemplos da Argentina aqui do lado, mas para a gente sempre chega a impressionar essa intensidade desses debates, de medidas legais, de todo como que a memória transita no espaço público de diversas formas, seja em debates públicos, seja na forma legal, né? Legal no sentido legislativo. Eu tinha algumas questões aqui, eu vou começar com uma, para depois abrir e não monopolizar muito, e que envolve também algo que eu tenho tentado pensar aqui por causa do Brasil, e quando você faz essa menção de que houve todo um processo de desconstrução da memória criada pela própria ditadura, mas que não necessariamente levou a um processo de memória da Segunda República, né? Então, esse jogo para mim me parece interessante porque a desconstrução de uma memória ditatorial me parece que às vezes ela está muito impregnada daquilo que eu tenho tentado chamar aqui para o nosso contexto de uma memória reativa. A ideia do nunca mais, né? Ou seja, essa desconstrução dessa memória, ela passa também pelo princípio de que esse passado não pode ser repetido, né? Ou seja, há uma compreensão aí de um passado negativado, ou pelo menos há uma compreensão negativa de passado, né? Ele precisa ser lembrado, é preciso ser feito um trabalho de memória, mas ele não pode ser repetido, né? Isso talvez possa gerar algumas consequências. No nosso caso brasileiro, a gente consegue ver como que, talvez, essa é uma hipótese, mas como que após a ditadura, a ênfase num passado negativado, numa memória reativa, acabou por algum tempo depois. Talvez a gente possa explicar os movimentos neomonarquistas atuais, um certo apelo ao século XIX brasileiro, como a busca por esse passado que de fato pode ser repetido. Então, ao contrário de um passado que não pode ser repetido, parte da direita assume lá uma nostalgia imperial como um passado a ser que é possível ser repetido ou atualizado de alguma forma, né? No caso espanhol, há a Segunda República como esse exemplo, né? A República, enfim, destruída pela Guerra Civil e pela ditadura franquista. Você diria que nos atuais debates na Espanha é possível falar nessa contraposição, ou seja, uma memória reativa e a memória da República seria uma memória mais afirmativa nesse sentido? Ou seja, como um lugar para onde se olha buscando algo ali. Talvez não no sentido de uma história mestra da vida, obviamente, mas algo que ali possa iluminar de alguma forma o presente. Isso, exato. Nesse jogo que você, sobretudo no século XXI, né, nesse segundo ou terceiro e quarto momento que você nos reconstitui, ou seja, dentro do campo da memória histórica e posteriormente dentro do campo dos debates da memória democrática, né? Então, não sei se ficou bem clara essa minha pergunta. E uma correlata a isso, como é que você vê o Estatuto da República hoje? A República ela é retomada em alguns debates como a contraposição à monarquia, ou ela é retomada como uma contraposição ao fascismo, à ditadura? Ou seja, haveria uma simbiose entre república e democracia? Hoje também, tudo nos debates contemporâneos. Tá? Ficou claro essa questão? Ou seja, a república, qual que é o estatuto desse passado republicano que é retomado hoje? Né? O que ela significa? Enfim, eu abro aí para outras intervenções. Podemos fechar um bloco de 3 perguntas e depois voltamos. Carol. Posso fazer daqui mesmo? Pode. Tony, muito obrigada pela tua fala. Que bom que eu consegui te ouvir hoje, né? Consegui ouvir tua fala hoje. Alguns elementos na tua palestra me chamaram bastante atenção. Uma delas foi a frequente referência, pelo menos na primeira parte da tua fala, quando tu mencionas os chamados Street or Place Naming Studies, de geógrafos. Uhum. Isso não é tão comum aqui pelo Brasil, de pensar contribuições do campo da geografia para pensar essas questões memoriais que dizem respeito aos espaços das cidades, né? Me surpreendeu bastante isso. Assim, nós temos, pode ser que nós tenhamos geógrafos
mas que estejam relacionados a trabalhos do patrimônio, ou então relacionados, enfim, com questões museais, de preservação, mas não como campo da geografia mesmo, assim. Isso me chamou bastante atenção. Não sei se, enfim, se é uma pergunta e tudo, mas foi algo que acabou me chamando a atenção. Outra questão diz respeito, e isso era uma pergunta que eu ia te fazer, mas tu já antecipaste a resposta, se havia nomes de cidades em homenagem ao Franco, né? E eu tenho 2 casos aqui no Brasil que eu estudo, que é Medicilândia, que é uma cidade em homenagem ao Médici, e a outra que é Curionópolis, que é uma cidade em homenagem ao Major Curió, que foi um dos maiores impressores da guerrilha do Araguaia. As cidades existem ainda com esse nome? Ainda existem com esse nome. E mais surpreendentemente, não é mais surpreendente. Numa delas, que agora não me lembro exatamente qual, foi feito um plebiscito para que se as pessoas queriam mudar de nome e as pessoas não. Sabe que não. E aí não é necessariamente, essa resposta negativa não significava necessariamente um conhecimento de quem era Médici ou Curió, agora eu não vou lembrar especificamente o que, e nem uma identificação ideológica, mas era uma naturalização. A gente nasceu em Curionópolis e é isso. Assim. Mas assim, tu trouxeste um elemento que eu achei muito interessante a respeito disso, que é justamente esse processo de naturalização por qual se passa e a gente passa a conviver de forma, enfim, natural com isso. E essa era uma coisa que eu costumava trazer muito para os alunos, aqui é a Avenida Getúlio Vargas, aqui em Porto Alegre. Enfim, é a Avenida Getúlio Vargas, é um ditador, mas nós costumamos nos referir a ela como a Ina Getúlio. E aí, parece que falar na Getúlio, a gente retira o componente Getúlio Vargas dela, né? Porque ela, sim, eu sei que não. Eu acho que não. Mas é essa naturalização do uso cotidiano. Em algum momento ela foi da Avenida Getúlio Vargas para esse uso cotidiano, essa naturalização. E aí eu acho que a tua fala me trouxe essa perspectiva, na verdade não, o que passou foi um processo da gente se habituar com essa presença e essa conivência nossa com a manutenção dessa homenagem, né? E por fim, eu fiquei bem surpresa com os atos ali, o monumento aos caídos, né? E que depois foi transformado a Porta do Mar, é isso, né? E essa transformação do monumento aos caídos na Porta para o Mar, ou Porta da Mar, me chama a atenção porque parece que tem algumas coisas que elas renomeá-las não é suficiente. Esse monumento foi criado para ser uma homenagem enfim, a determinadas pessoas e mudar o nome não retira essa homenagem. Como o Vale dos Caídos, assim, retirar o corpo do Franco de lá não deixou de ser o Vale dos Caídos. Então, assim, em relação a essas homenagens que estão no espaço público, assim, que elas são... É diferente de mudar o nome de uma rua. Aqui tem uma outra coisa que precisa ser feita. E aí eu lembro muito de uma fala do Horst Hochheisel, em Barcelona, que disse a melhor coisa que tem para se fazer nessas coisas que não dá para fazer nada é explodir. Dinamitar e deixar como ficou depois de dinamitado e deixar ali. Porque não tem o que fazer. Obrigada. Mais alguma para esse primeiro bloco? Eu vou passar... Sim, Lúcio, eu só queria aproveitar a deixa da Carol, porque eu tinha anotado isso. Se você puder dar algum exemplo de novos nomes de cidade, você falou que algumas mudaram, não é? Se você se lembra de algumas. Porque eu achei muito curioso, né? Mudar a rua tranquilo, agora mudar o nome da cidade, das pessoas que moram lá Novamente uma parte, eu achei também muito interessante, Tony, assim, tu começares a tua fala tanto com o albergue espanhol e a cidade está perdida nas cidades. Uma das pessoas com quem eu convivi muito em Barcelona, a companheira dele, era nascida em Stalingrado. E aí quando ela migrou e foi fazer a residência em Barcelona, no documento de identidade dela tinha o nascimento em Stalingrado e não conseguiam colocar ela no sistema na Espanha porque não existia mais essa cidade. E aí tinha aquela coisa toda assim,
onde é que ela, e ela não conseguiu a residência durante muito tempo, foi necessário todo um processo, porque o sistema não existia essa cidade Stalingrado para ser selecionada lá quando ela foi ter a naturalização, né, espanhol. E aí, então, assim, mudar nome de cidade implica muitas dessas questões cotidianas que são, enfim, às vezes banais, mas de um funcionamento delas que tem um impacto que realmente é significativo. Isso. Obrigado pela fala. Hoje eu vou ser mais econômico do que na primeira vez, com as 3 perguntas, essa é só uma. E vai ser um pouco próximo da primeira pergunta que o Fernando fez sobre essa questão, né, desse movimento de 1900, a partir da década de 80, de uma transformação, de uma renomeação das ruas do Franco, ao mesmo tempo que isso não constrói uma memória sobre a Segunda República. E aí isso, como motivos óbvios, me remeteu ao cenário do leste europeu, que nos anos 80 também acontece algo muito parecido, assim, principalmente no caso ucraniano, antes do movimento da derrubada das estátuas em 2013, que é manter as avenidas Lenin, as estátuas Lenin, e, em contrapartida, homenagear os bandeiristas, os colaboracionistas do nazismo e retratar esses nazistas, esses colaboracionistas, como líderes de um movimento que lutou pela independência da Ucrânia numa época de ocupação soviética. E aí a historiografia ucraniana ela fala muito de uma conciliação de memória ou de um equilíbrio de memória, nesse sentido de manter alguns aspectos do regime autoritário e ter uma contrapartida, né, de uma memória que se quer, ou no caso de uma memória que não se quer, que daí seria no caso da Segunda República. Então, minha pergunta seria se dá para falar, de certa forma, de uma tentativa de equilíbrio de memórias. E aí, comentando o que a Carol disse, ela conseguiria o visto para Stalingrado se ela tivesse pedido o documento no dia 9 de maio. Porque todo dia 9 de maio a cidade de Volgogrado volta a se chamar Stalingrado por uma lei de 2013. Não acredito. Um dia ela mudou. E agora tem um plebiscito para voltar a se chamar Stalingrado definitivamente. Os espectros dos ditadores. Como te falou, você memória compensativa? É um equilíbrio de memória, uma tentativa de equilíbrio de memória, de conciliação. Então, a intensidade das discussões de memória na Espanha eu acho que fica sobretudo evidente quando a gente tem um observador externo. Eu tenho uma colega alemã que fala que ela precisa menos de 30 minutos falando com alguém da nossa geração na Espanha para saber o que os avós fizeram na Guerra Civil ou de que lado eles estiveram na Guerra Civil. Sim, e é verdade. Eu sei o que os avós dos meus amigos fizeram na Guerra Civil, por exemplo. Eu sei naturalmente o que os meus fizeram também. A memória a memória reativa é um conceito muito interessante porque a atual democracia espanhola não só não recuperou a memória da República, mas se construiu como contramodelo da República. Atual democracia. No sentido, a República era um sistema unicameral. A monarquia vai ser... Não, então, comecemos... É uma monarquia. Como eu falei ontem, o atual rei é o filho do Juan Carlos I, que é o herdeiro oficial, segundo a lei de sucessão de 1969, é o herdeiro oficial do Franco. Ele jurou, após a morte de Franco, ele jurou os princípios fundamentais do movimento, que é do Partido Fascista, que é a Constituição franquista.
Depois, a construção da imagem do Juan Carlos é também muito interessante como o piloto clarividente que trouxe a democracia na Espanha. Uma sua biografia fala dele como o piloto da democracia. Na uma república. A ditadura destruiu a república, mas desaparecida a ditadura não voltou à república. O que é, na minha opinião, um resultado direito das políticas de memória da ditadura franquista que, durante 40 anos, construíram uma imagem da república e da guerra como praticamente um mal absoluto. E que sem ditadura, os espanhóis iam voltar naturalmente à guerra civil. É por isso que precisavam uma forma de governo forte. Monarquia-república. A república era unicameral, tinha somente o parlamento. A atual monarquia tem o parlamento e o senado. A república tive uma estrutura territorial assimétrica, com nuances, com matizes. Atual sistema territorial espanhol é simétrico. A base, a estrutura e a pulsão é simétrica. Um avanço de Catalunha e País Vasco move os outros territórios a demandar o mesmo. Não pode existir, eles argumentam como a igualdade dos espanhóis. No fator classe, a igualdade é diferente, mas no fator territorial, eles estão em contra, mas apenas Catalunha e País Vasco conseguem. O resto, ou pelo menos os territórios mais conservadores vão quiser. A República chegou como resultado de umas eleições municipais que as candidaturas monárquicas perderam e se proclamou a República. Porque o plano do então rei, o Alfonso XIII, que é o bisavô do atual rei, era voltar, depois de uma ditadura, do Primo de Rivera pai, 1923-30, voltar a um sistema liberal, não democrático, mas liberal, fazendo eleições municipais primeiro e parlamentares depois. Não chegaram aos parlamentares, porque perderam em todas as capitais de província. Como contraexemplo, no 1977, as primeiras eleições foram parlamentares. Não municipais, que ainda demoraram 2 anos mais, até o 79. Então, em 1986, o premier socialista, o primeiro-ministro socialista opositor ao franquismo, Felipe González, no 50 aniversário do golpe de Estado, falou de forma bastante ambígua da guerra civil, como um fato que tinha que ficar na história, mas que não podia ser motivo de fala, de discussão. E falou mesmo, ele não equiparou, na verdade não equiparou os dois lados, mas sim que fez um certo reconhecimento na sua declaração institucional do 18 de julho de 86, para os soldados. Ele falou, tipo, ainda agora não lembro, tipo, eles lutaram pelos seus ideais, a gente tinha que considerar também isso. As bandeiras republicanas e a reivindicação da República, até não lembro mais o ano, mas na primeira metade da transição, foram ilegais. No 1976, 77, até o referendo constitucional que indiretamente aprovou ou referendou a monarquia, era ilegal manifestar-se com a bandeira tricolor, a republicana, ou reivindicar a república como sistema de governo. As manifestações eram dissoltas pela polícia e tinha também detenções. Isso a gente hoje não sabe. O Adolfo Suárez, que foi o primeiro-ministro presidente da democracia, ex-secretário-geral do Partido Fascista, mas transitou certamente para a democracia. Ele, nos anos 90, numa entrevista voice in off, ele falou que ele tinha um microfone, mas ele achava
de não ter sido gravado. Ele falou que eles fizeram enquestas, pesquisas sociológicas, e a sua fala foi nos resultados a gente perdia. Então, a monarquia perdia. Por isso, o pacote foi: vocês querem democracia? Vão ter monarquia. Não tem como. É a bandeira atual da Espanha, é a bandeira da monarquia. A bandeira da monarquia, que é a bandeira franquista. A Constituição Espanhola, o exemplar original, os exemplares originais, tem o escudo franquista na capa. É impressionante quando eu soube isso, porque o escudo franquista é o escudo oficial da Espanha até 1983, como a lei dos símbolos do Estado, que vira para o atual escudo. Mas a bandeira é a bicolor, é a oposição de esquerda, sobretudo os comunistas, tiveram que aceitar a bandeira monárquica, a bandeira do Franco contra quem eles tinham lutado na guerra, como bandeira para ser legalizados. E a monarquia como sistema também, senão não iam ser legalizados. Nos atuais debates, isso começou a virar no final dos anos 90, quando tem um artigo do Pasqual Maragall, um dos presidentes catalães, no jornal O País, que fala que, como reação ao projeto nacionalista espanholista do governo do PP, começaram a reaparecer nas ruas as bandeiras tricolores da República, no final dos anos 90. Antes, eu era muito criança, mas uma bandeira republicana era de uma avó lá perdido, que ainda não tinha chegado no presente. Mas no final de 90 tive a recuperação dos símbolos da República, também das correntes artísticas da República, da modernização cultural da Espanha. Tive exposições, mas ainda para uma parte importante é muito antagônica. Para uma parte importante é a transmissão da memória familiar, é muito importante, porque se o seu avô, a sua avó era franquista, muita gente fica ainda nessas, pareceria que senão é uma impugnação do seu amor pela família. Não tenho outra explicação. A socialização é muito restringida. O meu avô estava na Falange. Eu não tenho, vai ficar gravado agora, mas eu não tenho eu soube com 27 anos, então não era um tema na família, mas para a gente é como uma impugnação da memória do amor familiar, pareceria. Para a parte mais de esquerda, a República é a democracia. Para a parte muito de esquerda, é a democracia antifascista. Para a parte de direita, é praticamente o pior dos mais. O João Paulo II, o Papa, no 2007, nos anos 2000, agora não lembro mais o ano, ele começou a beatificar os mortos franquistas, os religiosos franquistas, ou assassinados na zona republicana, como contra a política de memória pela reação. Para muitos conservadores católicos espanhóis, a República eles falam de holocausto religioso, mesmo sem ninguém, como objetivo da República fosse a destruição da religião, não só da igreja. E para eles é a persecução dos sacerdotes, das monjas, das freiras, e o caos, a impugnação da propriedade, a revolução. Os republicanos do 31, que eram uns senhores burgueses proprietários, alguns terratinentes, como revolucionários, é uma interpretação muito exótica, mas para eles não tem matizes, são todos
comunistas vermelhos, o que também não é um fenômeno exclusivamente espanhol. Para Caroline, para mim também foi uma surpresa, mas os Street Naming Studies surgiram, pelo menos no âmbito anglo-saxão, como uma evolução da geografia cultural e da geografia de memória. Derek Alderman, Maus Asallahu, Rose Redwood, são todos geógrafos culturais. O que, como reflexão, se a gente pensa que a reflexão dos nomes das ruas, do espaço urbano, forma parte também da geografia urbana, não é tão estranho. No fim de outubro, eu fiz uma conferência pela primeira vez para estudantes de arquitetura e patrimônio, na UERJ, em Petrópolis. Elas fizeram depois, um grupo delas fez depois um trabalho de fim de disciplina sobre a memória da escravidão nas ruas de Petrópolis. Uma delas, um grupo mesmo desenhou um museu da memória da escravidão para Petrópolis, o que eu achei muito surpreendente. Os nomes da cidade, sim, os nomes, o franquismo, uma parte minoritária dos nomes, mas eram lugares de memória. Por exemplo, Belchite. Em Valência, a gente tem o Carrer de Galícia, a Rua de Galícia, mas não é o território, não é a Galícia, é o Corpo de Exército de Galícia, que foi o que conquistou a cidade, a Valência, que ocupou Valência nos últimos dias da guerra. Tem também, muitas cidades têm avenidas de Alemanha, de Itália, eles não sabem por quê. Eles acham que é um país da União Europeia. Mas por exemplo, nas Canárias, foram nomes dados na Guerra Civil pela Alemanha nazista e Itália fascista. Depois tinham também, por exemplo, um caso muito interessante, a minha cidade, Valência, tinha uma rua chamada, no franquismo, a questão linguística também é importante para a gente, porque o franquismo é monolíticamente em espanhol, la calle de los héroes del monasterio de la Virgen de la Cabeza, que como nome de rua para as cartas fica um pouco difícil, mas a gente pegou primeiro, jogou os héroes, depois o monastério e agora é a Rua da Virgen de la Cabeza, porque nesse monastério tive um ato de resistência de uns guardas civis franquistas que resistiram lá meses na Guerra Civil contra os vermelhos. O Ángel del Alcázar, o Alcázar de Toledo, foi a Academia Militar da Infanteria Espanhola que resistiu 10 semanas até a chegada do exército franquista depois do golpe de Estado. Alcázar de Toledo é um dos lugares de memória franquista. Belchite tem ainda mais no Jarama, esqueci. Mas tem também uma outra são cidades chamadas cidades mártir pelo franquismo. Não conhecia o caso de Medicilândia e Curionópolis, Medicilândia. Eu fiquei muito surpreendido quando eu cheguei em Juiz de Fora e vi a Avenida Getúlio Vargas. Eu achava, bem, não é que a Espanha seja perfeita, mas o Centro de Saúde Getúlio Vargas. Mas fiquei ainda mais surpreendido quando eu percebi que os meus alunos chamavam o Vargas de Getúlio, o Getúlio. Que talvez é uma forma de naturalização, de despolitização, mas o nome próprio é o nome da família, é o nome nas relações personais. O sobrenome é na esfera pública. E para mim, a gente não fala do Francisco, nem do Paco, para referir a Franco. Para mim é muito significativo da interiorização
da familiarização, da naturalização de falar do Getúlio Vargas como o Getúlio. Eu não lembro agora, mas o filme, não sei se o filme chama-se também Getúlio, do Tony Ramos. Para mim é muito... É sempre, às vezes, um observador externo, como vocês, como as discussões de memória, a gente tem tão naturalizadas as coisas que ficam naturais. Também é tarefa das historiadoras desnaturalizar, fazer complexo o que parece muito simples. Mas para nós, a gente não tem tanta diferença entre o prenome e o sobrenome, né, para nós. Então, a gente chama o Collor, não o Fernando, o Getúlio, não chamamos ele de Vargas. Eu acho que o personalismo da política, assim, que talvez característico da cultura política brasileira de uma construção de uma proximidade com o líder. Então, assim, chamar ele Isso na história da Espanha do século XX só acontece em dois casos. José Antonio, ou Pilar, a irmã, que era a líder da secção feminina, e Felipe. Talvez Alfonso. Felipe González, que foi o premier nos meus primeiros 14 anos, era o Felipe. A gente falava de Felipe aqui, Felipe lá. Ou o seu vice, que era Alfonso Guerra, era o Alfonso. Mas a gente não fala de José Maria, como Aznar, ou do Mariano. Isso acontece muito, tem um fator gênero como as políticas, que a gente tem uma tendência a chamar pelo nome e não pelo sobrenome, o que é o uso na Espanha, o uso familiar, como negando a elas a função pública que elas têm. Isso acontece também. Você queria... Não, eu ia só mencionar que às vezes é um sinal de proximidade chamar pelo sobrenome aqui. Sério? Chama a Carol de Bauer. A Bauer normalmente é um aluno Sim. mais próximo. E quase todos os presidentes do século XX é o primeiro nome que a gente chama. Celino, Dilma, Itamar, Fernando Henrique. Esse a Porta-Mar é ainda mais... É um caso muito curioso, porque a cruz, uma cruz dos caídos. O anterior governo de esquerdas, de 2015, eu falei com uma vereadora de cultura. Eles tentaram que um sacerdote aceitara a cruz para retirá-la. Mas o sacerdote, a um certo ponto, fechou a fala, talvez, não sei, talvez recebeu indicações superiores. Mas eles não... A gente falou, pelo menos, fiquem uma placa para falar o que isso é uma cruz de los caídos, o que isso significa, porque não é os mortos na guerra, são os mortos franquistas. E essa praça, antes, era, se não lembro mal, era a Praça da Constituição, que é a origem do poder da República, é a Constituição. A origem do poder da ditadura são os caídos, que é o culto central da ditadura franquista, desde o início. E provavelmente a única coisa em que os franquistas ficavam de acordo, o culto aos caídos, o espírito do 18 de julho, a guerra, a memória da guerra, porque depois tinham projetos muito diferentes entre si. Eles pegaram a placa lá em alto, que era Senatus Valencianibus ao invicto caudillo Franco, em latim mesmo. Mas o Arco de Moncloa, em Madrid, ainda é o arco de comemoração do 20 aniversário do fim ou do início da Guerra Civil. Ainda agora não lembro. E fica aí. São um patrimônio da Guerra Civil, é como deixar não sei, a Itália não é um bom exemplo para isso, mas a Alemanha, como deixar, não sei, o marco de triunfo do Hitler aí. O mais engraçado desse do monumento é que ele foi desmontado no 97 e 98 para construir o metrô.
Mas o governo era, não acho que como um governo socialista fosse sido muito diferente, mas ele foi remontado no mesmo jeito. Tem conservadores que tentaram proteger o monumento, mas o monumento é 4 anos mais velho do que a minha mãe. Patrimonialmente não é um monumento. A minha avó era muito mais jovem, 25 anos mais jovem do que o monumento. E por último, Lúcio, eu não sei se falaria para o caso espanhol de um equilíbrio, mas também não de um equilíbrio de memórias, porque praticamente são memórias cerradas, são memórias fechadas que na Espanha não temos uma educação para a política. Eu não sei aqui se vocês têm na escola uma educação cívica, uma educação política. Tinha na ditadura. Tinha na ditadura. Na Espanha, o Zapatero tentou uma educação para a cidadania, que tinha uma parte de recuperação da memória, mas foi tão atacado, porque isso era sempre o mesmo. O adoctrinamento, quando vem da parte da democracia e da esquerda, é adoctrinamento. Quando não vem dessa parte, é a liberdade. Mas não conseguiu. São memórias muito... Como é o adjetivo? Muito autárquicas, talvez. São memórias não compartidas. Não, apenas você fala da memória da República, tem 50.000 mortos acima da mesa. É um frontão, é jogar a tênis contra a parede. Qualquer coisa que você possa fazer para recuperar a memória do que é a primeira democracia, ou como um pouco a primeira democracia do século XX na Espanha, tem mortos, tem a persecução, tem uma ditadura comunista, o que nunca foi, mas é um círculo vicioso, ou pelo menos fechado, que é muito difícil. Tem, mesmo nas famílias, não é as democracias europeias, a maioria ocidentais, foram reconstruídas após o 45 como antifascistas. A democracia espanhola não é antifranquista. Quando até finais dos anos 90, o ditador era o anterior jefe do Estado, nos mídias. Não era o ditador, era o anterior jefe do Estado. E a bandeira, hoje ainda, a bandeira franquista é falada como bandeira pré-constitucional. A bandeira dos reis católicos também é pré-constitucional, porque é anterior a 1978. Mas a bandeira franquista não é a bandeira da ditadura, é a bandeira pré-constitucional. Como se a bandeira de uma ditadura pudesse não ser anticonstitucional de uma democracia. Então, Zapatero, no 2006, 70 anos depois do início Zapatero foi talvez o primeiro, o único, que tinha uma parte da sua formação política, dos seus valores republicanos. Ele foi o primeiro presidente de governo a reconhecer a República como o precedente democrático imediato da atual democracia espanhola. Mas fica muito difícil qualquer avanço não, também no terreno social, não vem contrarrestado por vamos ficar aqui. Não. Qualquer avanço para a esquerda ou para a democratização é um retrocesso, pela direita, um retrocesso. É como se vocês vão romper o chamado consenso da transição, a gente vai tirar para trás. Não vai ficar no consenso, vai tirar para trás. Tony, muito obrigado. Acho que a gente já chegou no nosso horário aqui. Queria mais uma vez agradecer a tua presença, a tua participação aqui na nossa atividade do Lupa, tá? Também agradecer a presença de todos e todas que ficaram aqui. Muitas pessoas estiveram presentes na segunda-feira, estão hoje também. A gente fica muito feliz, muito contente com essa tua presença. E só queria corrigir algo que eu não mencionei no começo da minha fala. Esse evento também contou com o apoio do PPG de História, da CAPES e do CNPq. Então é isso. Obrigado, Tony.